Com o avanço da tecnologia, vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada, onde pessoas de diferentes idades mergulham no universo digital. Dentro desse cenário, decidimos voltar nosso olhar para um grupo específico, as crianças. Observamos que o uso de ferramentas digitais está se tornando amplamente acessível, especialmente para crianças que estão apenas começando a explorar o mundo. No caso, crianças na primeira infância, de 0 a 6 anos de idade. No entanto, uma pesquisa realizada pela NortonLifeLock revelou que 42% dos pais brasileiros permitem que seus filhos acessem a internet sem supervisão. Isso mostra uma falta de percepção por parte de muitos responsáveis sobre os impactos que essas telas podem causar em um público tão jovem. O principal objetivo do nosso artigo é identificar os impactos provocados pelo uso precoce das telas em crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, buscamos analisar esses dados e conscientizar tanto os pais quanto as próprias crianças sobre os riscos que o ambiente online pode apresentar. Para alcançar esses objetivos, utilizamos uma metodologia baseada na aplicação de questionários direcionados aos pais e responsáveis por crianças dessa faixa etária. As perguntas foram elaboradas para capturar informações sobre o cotidiano das crianças e o papel dos dispositivos digitais em suas rotinas. Essa abordagem nos permitiu uma análise aprofundada, evitando interpretações superficiais ou desinformadas, e ainda nos ajudou a desmistificar alguns mitos relacionados ao uso da internet por crianças. Estamos ansiosos para compartilhar os resultados e trazer reflexões importantes sobre esse tema tão relevante. Acompanhe aí. Com o avanço da tecnologia, percebemos o envolvimento cada vez mais precoce das crianças nas redes sociais e no uso de dispositivos digitais. Esse tema gera muitas discussões, especialmente quando falamos de crianças na primeira infância. Por um lado, as novas tecnologias são vistas como ferramentas educativas, capazes de facilitar o aprendizado e trazer praticidade para o dia a dia. Por outro, há preocupações importantes sobre como o uso desregulado das telas pode impactar negativamente aspectos como o desenvolvimento motor, cognitivo, psicossocial, de linguagem, além de atenção, do autocontrole e até da qualidade do sono. Assim, buscamos entender como essas telas funcionam e quais os seus reais benefícios e malefícios para as crianças pequenas, contribuindo para um debate essencial para pais e responsáveis. Mas afinal, como as telas funcionam e quais os benefícios e malefícios elas trazem para a primeira infância? Primeira infância, ferramentas digitais, desenvolvimento infantil e educação tecnológica são alguns tópicos que nós vamos tratar dentro do nosso referencial teórico. A primeira infância, que compreende os primeiros 6 anos de vida, é um período crucial para o desenvolvimento humano em diferentes aspectos, como o físico, o cognitivo, o emocional e o social. Segundo Vygotsky, as interações sociais desempenham um papel central no desenvolvimento cognitivo das crianças, enquanto Piaget destacou as etapas em que elas constroem conhecimento a partir de experiências no ambiente. Mais recentemente, estudos em neurociência evidenciaram que experiências adversas podem impactar negativamente o desenvolvimento cerebral, reforçando a importância de oferecer ambientes seguros e estimulantes nesta fase. Além disso, projetos como Perry Preschool demonstraram que intervenções educativas de qualidade na primeira infância trazem benefícios duradouros, incluindo melhor desempenho acadêmico e profissional. Esses dados reforçam a urgência de políticas públicas que assegurem um ambiente saudável e de apoio às crianças, promovendo o desenvolvimento integral e sustentável da próxima geração. As ferramentas digitais têm um papel fundamental na educação moderna, transformando o aprendizado em algo mais dinâmico e personalizado. Softwares educacionais, aplicativos de aprendizado e plataformas de e-learning permitem que os estudantes interajam de forma ativa com o conteúdo, melhorando a retenção e o engajamento, como destaca a teoria de aprendizagem ativa. Segundo Mark Prince, essas tecnologias são essenciais para atender às necessidades dos nativos digitais, que cresceram em um mundo imerso em tecnologia. Pesquisas também mostram que o uso adequado dessas ferramentas pode elevar o desempenho acadêmico e a motivação dos estudantes.
No entanto, é indispensável um planejamento cuidadoso por parte dos educadores, pois o uso desregulado pode resultar em distrações e falta de eficiência no processo de aprendizado. O desenvolvimento infantil é um processo complexo e multifacetado que envolve crescimento físico, cognitivo, emocional e social. É durante a primeira infância que ocorrem mudanças significativas, moldando como as crianças percebem e interagem com o mundo. O psicólogo Jean Piaget, por exemplo, destacou que as crianças passam por 4 estágios cognitivos, aprendendo através de interações ativas com o ambiente. Já Lev Vygotsky enfatizou o papel fundamental das interações sociais e culturais, introduzindo o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que descreve o que a criança pode alcançar sozinha e o que pode realizar com ajuda. Estudos em neurociência reforçam que ambientes seguros e enriquecedores são indispensáveis, já que experiências adversas podem impactar negativamente o desenvolvimento cerebral. Por isso, oferecer apoio emocional e um ambiente saudável é essencial para garantir o desenvolvimento integral das crianças. A educação tecnológica para crianças busca integrar as tecnologias digitais ao processo de ensino-aprendizagem, preparando-as para um futuro cada vez mais influenciado pela tecnologia. Seymour Papert, com sua teoria da construção, destacou que as crianças aprendem melhor ao construir conhecimento de forma ativa, especialmente por meio de tecnologias como kits de robótica, jogos educativos e programas de codificação. Essas ferramentas são poderosas para desenvolver habilidades como pensamento crítico, criatividade e resolução de problemas desde cedo. Além disso, pesquisas apontam que a introdução precoce dessas tecnologias pode despertar o interesse das crianças por áreas como ciências exatas e engenharia, além de promover competências essenciais como a alfabetização digital. No entanto, é crucial equilibrar o tempo de tela com outras atividades que estimulem o desenvolvimento físico, social e emocional. Também é importante garantir que o uso das tecnologias seja supervisionado e alinhado aos objetivos educacionais. Por outro lado, críticos como Neil Selvin argumentam que o foco excessivo nas tecnologias pode desvalorizar outras formas importantes de aprendizado e interação social. Cat Sierra, por exemplo, observa que o uso das tecnologias pode não ser acessível ou adequado para todas as crianças, especialmente para aquelas que se sentem intimidadas por dispositivos digitais. Esses pontos mostram que a educação tecnológica precisa ser cuidadosamente planejada para alcançar todo o seu potencial. O estudo analisou o uso de ferramentas digitais por crianças de 0 a 6 anos, incluindo aplicativos educativos, vídeos de entretenimento e jogos eletrônicos. As ferramentas variaram entre aplicativos amplamente acessados e conteúdos recomendados por educadores e pais, focando no desenvolvimento cognitivo e nas interações diversas. Esse estudo foi realizado com responsáveis de crianças em creches e escolas públicas de São Luís e Maranhão e também incluiu observações domiciliares. O questionário teve como objetivo investigar o impacto do uso precoce das telas na educação e no desenvolvimento infantil. Partindo dos relatos dos responsáveis, busca-se compreender de forma detalhada a interação das crianças com dispositivos digitais e como isso pode influenciar em seus diferentes aspectos de crescimento, incluindo cognitivo, emocional e social. A pesquisa é baseada em 2 hipóteses principais. A hipótese nula, que sugere que o uso de telas não exerce qualquer influência na educação e no desenvolvimento das crianças, e a hipótese alternativa, que afirma que as telas têm, sim, um impacto significativo nessas áreas. Os responsáveis do núcleo familiar A relataram que permitem o uso de telas em casa, principalmente para fins educativos e de entretenimento. Eles observaram que os seus filhos mantêm um bom desempenho acadêmico e social comum, sem apresentar sinais de dependência ou problemas comportamentais relacionados ao uso das telas. Além disso, eles também mencionaram que as crianças geralmente são capazes de equilibrar o tempo de uso de dispositivos com as suas outras atividades, como brincar ao ar livre e interagir com amigos e familiares. No núcleo familiar B, o uso das telas é predominantemente destinado ao lazer. Os responsáveis observaram muitos impactos negativos, incluindo dificuldades nas interações sociais e no desenvolvimento emocional e escolar das crianças. Além disso, o uso de dispositivos foi associado a atrasos no processo de educação,
ao aumento de demandas por entretenimento e também no surgimento de comportamentos viciosos, demonstrando desafios significativos no equilíbrio entre a tecnologia e o desenvolvimento infantil saudável. Os relatos dos responsáveis entrevistados apontam que o uso precoce de telas pode apresentar impactos variados no desenvolvimento infantil dependendo do contexto. Em suas percepções, as tecnologias digitais podem ou não ser vistas como prejudiciais. Famílias como as mencionadas indicaram que o uso de dispositivos pode ser positivo quando equilibrado com outras atividades e bem monitorado, e também negativo quando não há um bom exemplo por parte dos pais e falta controle no conteúdo acessado. Ainda assim, é importante considerar o impacto potencial de fatores como o contexto cultural e socioeconômico dessas famílias, que influenciam diretamente nas práticas e opiniões sobre o uso de ferramentas digitais na infância. Esses fatores podem ditar o acesso à tecnologia, tipos de conteúdo consumidos e as formas como esses dispositivos são integrados à rotina das crianças. Ademais, um olhar mais amplo sobre esse tema deve levar em conta desafios associados ao uso de telas, como possíveis efeitos negativos da saúde física, emocional e cognitiva, dependendo do tempo e da qualidade desse uso. Assim, o debate sobre o equilíbrio entre o uso da tecnologia e outras formas de aprendizado e interação social é fundamental para garantir que seu impacto seja positivo a longo prazo. Esta análise reforça a relevância de mais pesquisas e discussões sobre o tema, permitindo que famílias, educadores e profissionais da área tomem decisões informadas sobre como orientar o uso das telas na primeira infância. Ao longo desse estudo, analisamos de forma aprofundada o impacto do uso precoce de ferramentas digitais no desenvolvimento infantil. Compreendemos que a tecnologia, quando utilizada de maneira equilibrada, pode oferecer benefícios educacionais e de entretenimento, mas também apresenta desafios que afetam o desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional das crianças. Através da coleta de dados com pais responsáveis, foi possível identificar percepções diversas sobre o uso de telas e seus efeitos na rotina e no comportamento infantil. Agora, com base nos resultados obtidos, é essencial refletir sobre estratégias para minimizar os impactos negativos e promover um ambiente digital saudável para as crianças. Na primeira infância é um tema cada vez mais presente na nossa realidade. As ferramentas digitais oferecem diversos benefícios, como a contribuição para a educação e o entretenimento, permitindo que as crianças tenham acesso a conteúdos educativos e interativos que estimulam a aprendizagem de forma lúdica. No entanto, junto com essas vantagens surgem desafios importantes que precisam ser considerados. A exposição excessiva e desregulada às telas pode impactar negativamente o desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional, resultando em atrasos na fala, dificuldade de atenção e até problemas de comportamento. Para minimizar esses impactos, é fundamental que os pais estabeleçam limites para o tempo de tela, incentivem interações sociais e façam uma curadoria cuidadosa do conteúdo acessado pelas crianças. Além disso, o exemplo dos responsáveis no uso equilibrado da tecnologia é essencial para a criação de hábitos saudáveis. Outro ponto importante a ser destacado são os desafios na obtenção de dados precisos sobre os efeitos das telas na infância. Muitas pesquisas dependem de autorrelato dos pais, o que pode gerar distorções, e a rápida evolução da tecnologia dificulta a coleta de informações atualizadas e consistentes. Por isso, é necessário um esforço contínuo para que estudos mais aprofundados orientem pais e educadores com informações embasadas. Em resumo, o equilíbrio entre o uso das telas e outras atividades essenciais para o desenvolvimento infantil deve ser a prioridade. A tecnologia deve ser vista como uma ferramenta complementar e não como substituta, para interações sociais, brincadeiras ao ar livre e experiências fundamentais na infância.